Vamos chamar ele de aprendiz. Olá meus amigos, boa tarde. Eu me chamo Marcelo Matos, essa é minha parceira. Yasmin Castelão. Hoje nós estamos aqui no Centro Politécnico, na unidade de Riachuelo. Nós estamos dando início a um projeto chamado Operadores Cast, um projeto que foi idealizado pelo nosso professor de câmera, André Spinelli. Esse projeto ele tem o intuito de fazer com que os alunos da nossa turma tenham uma experiência imersiva de como funciona um estúdio, de como funciona o audiovisual, como funciona, sabe, esse ramo, o mercado. Então, o nosso professor idealizou um projeto para que nós pudéssemos ter essa experiência, sabe? Então, no dia de hoje, nós damos início ao Operadores Cast. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, o nosso querido Djalma. Ele é coordenador geral do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. É um homem muito incrível, quem o conhece sabe, ele é bem inteligente. Se vocês virem o currículo dele, vocês vão ficar um pouco assustados. Eu, pelo menos, quando eu olhei o LinkedIn dele, eu fiquei um pouco assustado com a gama de coisas que ele é formado, né? Porque é muito conhecimento, mas a gente sabe que tudo isso é conquistado no decorrer dos anos, do tempo, do esforço. E então hoje, para inaugurar esse projeto, nós pensamos, né, a nossa âncora, a âncora do nosso projeto Portal do Futuro, Gleice Brito, que é casada com o Djalma, né? Ela fez essa ponte para que nós pudéssemos estar convidando ele para estar aqui neste dia especial. E ele acatou o nosso convite, né? Ele aceitou o nosso convite de muito bom coração, de muito bom grado, e por isso hoje ele está aqui para nos ajudar a dar início a esse projeto. E eu vou passar a palavra também para minha amiga Yasmin, para minha parceira, para ela poder estar se apresentando, poder estar falando um pouco também, e a gente vai estar aí falando com o nosso amigo Djalma. E é isso, pessoal. Vamos continuar. Boa tarde, Djalma. Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Yasmin, eu sou aluna do Portal do Futuro, Operadores de Câmera. E é isso, o nosso projeto está tendo início hoje, então o nosso primeiro convidado não poderia ser ninguém melhor do que o senhor. E é isso, vou passar a palavra para o senhor poder se apresentar para a gente. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Marcelo. Primeiro, agradecer pelas palavras, né, pelas palavras gentis. Agradecer pelo adjetivo, né, o inteligente, traz muita responsabilidade. Para mim é um prazer poder estar colaborando no projeto de vocês, né? Estou representando aqui o Arquivo Nacional, né, de liberação, a minha chefia imediata. Então, estou aqui resguardado pela instituição. E o currículo, né, tudo que nós temos feito, as atividades que nós temos desenvolvido, são consequência de um percurso de vida, né? A necessidade, mediante os desafios, a trajetória, tudo isso que está colocado ali é um resume um pouquinho da nossa trajetória de vida. Então tem muito ali de esforço, né, tem muito ali de superação. E à medida que as coisas foram caminhando, à medida que a trajetória foi se desenhando, nós fomos construindo aquele currículo, né, que eu espero poder ainda ter tempo para ampliar bastante. Incrível. Eu separei aqui umas perguntas, também fiz aqui um resuminho aqui. Eu não, na verdade, se vocês jogarem aí no Google Djalma Madu de Brito, vocês vão encontrar uma bibliografia muito bonita, tá bom, gente? Tá lá no site do Goven, olha que homem importante. Tenta ler aí, Yasmin, pra ver se você consegue. Olha o tamanho disso. Djalma Mandu de Brito, mestre em gestão de documentos e arquivos, pós-graduado em gestão de projetos e em planejamento, implementação e gestão da educação à distância, servidor público federal, atua na prestação de orientação técnica a órgãos e entidades da administração pública federal, no que diz respeito à implantação de programas de gestão de documentos, elaboração e aplicação de códigos de classificação, elaboração e utilização de tabelas de temporalidade e destinação de documentos, desenvolvimento de estudos e propostas de instrumentos normativos, visando a implementação e ao acompanhamento da política de gestão de documentos, implementação das orientações emanadas da Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, planejamento, coordenação e supervisão das ações de capacidade de servidores federais em matéria de gestão
de documentos. Nossa Senhora, hein? É, Muita coisa. Fala pra gente um pouco desse resumo, porque quem foi que fez? Foi o senhor? Foram os seus superiores? De onde é que vem essa bibliografia? Porque eu fiquei bem surpreso quando eu li tudo isso. O currículo do Solgov, ele é desenvolvido pela gente mesmo, né? É um resumo das nossas atividades. Hoje eu estou coordenador-geral de análise e desenvolvimento de instrumentos técnicos de gestão de documentos. Minha formação original é arquivista, né? Sou arquivista formado pela Unirio, com algumas pós-graduações, e o mestrado em gestão de documentos e arquivo. E a minha trajetória, ela está alinhada com o meu desempenho profissional. Então, eu atuo na área onde eu me formei, né? Eu sou arquivista no Arquivo Nacional, e esta unidade onde eu trabalho especificamente desenvolve todas essas atividades que vocês puderam ler e que também está de forma resumida. Tem outras coisas que a gente faz de forma concomitante, mas aí está um resumo. Então, tudo que está aí realmente é efetivado. É uma riqueza de atividades. Eu costumo falar que ali a gente não morre de tédio, todo dia a gente tem um desafio. O Alzheimer também, eu espero não nos alcance, porque todo dia a gente tem que estar planejando, pensando, redesenhando atividades, aprendendo muito. É uma atividade que me dá muito prazer, porque a gente estuda muita legislação, a gente tem que estudar muito perfil de órgão, de instituição. Cada órgão ou entidade que prestamos orientação, nós temos que ler, estudar o que ele faz, de onde ele veio, de onde ele surgiu, para onde ele vai. Então, é uma atividade muito rica, uma atividade de muita troca também. A gente conversa muito, troca muito. Por isso que eu estava até comentando aqui com vocês um pouquinho antes do podcast começar, que eu tive uma reunião que se estendeu, porque a gente estava, durante a manhã, estudando uma legislação específica que está para ser alterada. Então, a gente estava discutindo os prós, os contras, as consequências, para onde que a gente poderia ir, o que poderia acontecer, e aí fazendo referências. Então, tudo isso é uma atividade que é cotidiana, né? Então, o currículo, ele resume, né, mas ele não alcança tudo que a gente faz. E é muita coisa mesmo. Assim, desculpe perguntar, quantos anos o senhor tem? 52. Em 52 anos, o senhor construiu um currículo que para mim é exemplar. É um currículo muito espetacular. São muitas palavras, né? Como um professor meu gostava de dizer, são muitos superlativos. São muitas palavras longas, mas são merecidas, né? Quando a gente se esforça, a gente alcança os resultados. Então, são nomenclaturas que nós merecemos. E uma das perguntas que a gente separou aqui para o senhor, a gente gostaria de saber um pouco da sua trajetória, de onde veio esse gosto, como começou tudo isso, onde iniciou, como o senhor descobriu que era um arquivista, né? Lembra lá no início, como foi na faculdade? Se o senhor puder contar pra gente, pode falar. Tá. Eu vou fazer assim, só uma pequena digressão um pouquinho antes, para falar, já que você está falando de trajetória, eu acho que é importante falar de onde eu vim, né? Pais nordestinos, né? Meus pais vieram para o Rio de Janeiro na década de 60, final da década de 60, e eu nasci em 71. Na década de 70 nós fomos morar na favela da Maré, na comunidade da Maré. Então eu cresci nas ruas da Maré, que é conhecido de todos nós, é uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Mas meus pais, muito esforçados, me deram condições para que eu pudesse estudar. Sempre estudei escola pública, nunca estudei escola particular. E eu concluí, né, o primeiro grau, o antigo segundo grau. Fiquei 10 anos longe da escola, porque foi a época, vocês não pegaram isso, vocês são novinhos, mas Plano Collor, né, teve uma recessão muito grande no Brasil. Então foi exatamente na época que eu estava com a idade de vocês, cerca de 16, 17 anos, não conseguia trabalhar. O único emprego que eu consegui foi de office boy. Eu falei, eu estudei muito, não vale a pena estudar. E aí fui trabalhar de office boy e o tempo foi passando. O tempo passou e eu não percebi. Fiquei durante 10 anos sem estudar. Ali que eu conheci a minha atual esposa, né, a Gleice. E aí caiu a ficha. Caramba, e agora? Quero me casar. Não tenho casa, ganho salário mínimo. O que eu vou fazer? Não tem outro jeito. Tenho que voltar a estudar para mudar essa situação. Foi quando eu conheci o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que era uma ONG, lá no Morro do Timbal. Eles começaram com um projeto numa igreja católica e depois eles migraram para o Morro do Timbal. Eram moradores da Maré
que se formaram em cursos universitários e que voltaram para a Maré para poder compartilhar os conhecimentos e organizar um pré-vestibular. E aí eu fui da segunda turma, né, fiz ali uma prova, tinha uma prova de admissão, fiz a prova, passei e comecei a estudar nesse pré-vestibular durante um ano, me preparando para o curso universitário. Naquela época, né, a gente prestava prova para a Unirio, para o FRJ e por aí vai. E aí eu chego na tua pergunta. Né? Nesse pré-vestibular era muito bem organizado, também tinha uma orientadora vocacional. E dentre umas entrevistas que eu fiz, eu descobri que a minha inclinação era para a área de humanas, mais especificamente biblioteconomia ou arquivologia. E aí eu fui pesquisar, saber arquivologia, nunca ouvi falar o que é isso. E aí fui entendendo o que era, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu gostei disso daqui. Passei no pré-vestibular no ano seguinte, né? Passei para a Unirio. Como eu falei, não posso perder tempo imediatamente ao pré-vestibular muito cansado, porque a gente tinha aulas, nós fazíamos madrugadões, porque era muita matéria para recuperarmos, para a gente estudar, uma defasagem muito grande. Eu aprendi no pré-vestibular matérias que eu não tinha aprendido no segundo grau, né, escola pública, então tive que aprender muita coisa no pré-vestibular, além de correr atrás do atraso, ainda tinha que rever muitas coisas e aprender outras coisas. Então eram sábados, domingos, madrugadas que a gente tinha que estudar, além do curso de inglês que eu também comecei a fazer simultâneo, exatamente. Muitas coisas. Era um projeto que tinha lá também na ONG, eu comecei a fazer o curso de inglês, tudo isso concomitante e preparando para casar. Caramba. Vocês imaginam que foi uma coisa assim... Uma loucura, absurda, né? Foi uma loucura. Muito cansativo mesmo. Mas aí foi a minha primeira vitória, né? Consegui aprovação para um curso universitário, público. Fui estudar arquivologia na Unirio. Sou da turma de 2000. Em 2003 eu me formei. É muito interessante que eu já no segundo período de arquivologia já consegui um estágio, e aí naquela empresa que eu estava trabalhando de office boy, até então eu estava trabalhando de office boy, continuava na mesma função, né? Trabalhava de office boy durante o dia e faculdade durante a noite. Caramba. Bem puxado. E aí, quando chegou a hora de fazer o estágio, né, eu comuniquei a minha chefia, olha, vou precisar fazer estágio, vou precisar me demitir, vou precisar sair porque não vai ser horário compatível. Na mesma semana em que eu participei de uma festa, e aí eu queria destacar a importância do network, uma festa da faculdade, um aniversário, alguém chegou, isso era um domingo, falou assim, olha, tem uma empresa aqui no Rio que está oferecendo vaga de estágio, quem está precisando? Eu falei, eu quero. Na segunda-feira eu fiz a entrevista, na quarta-feira eu estava contratado, na quinta-feira eu comecei a trabalhar. E aí naquela época meu salário dobrou, eu já estava casado, né? E aí assim, foi uma felicidade muito grande, uma outra conquista, eu já comecei a trabalhar na minha área, já do segundo para o terceiro período da faculdade. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fiquei nessa empresa até me formar, até depois de formado. Lá eu já consegui algumas progressões, né? É uma empresa que trabalhava com projetos, então algumas promoções. Eu saí de lá como arquivista sênior, já com 3 anos de trajetória profissional. Eu só saí de lá para o concurso do Arquivo Nacional, que foi em 2006. Em 2006 nós tivemos, assim, dos anos 2004 até 2006, a gente teve uma onda de concursos muito interessante, né? Eu lembro que faltava dinheiro para poder fazer, você tinha que escolher os concursos. E aí, dentre os concursos que eu escolhi o Arquivo Nacional, e aí passei para o Arquivo Nacional. Nessa época eu já estava fazendo a primeira pós-graduação, que era a gestão de projetos, porque essa empresa que eu trabalhava era com gestão de projetos, então foi a primeira pós-graduação que eu fiz na Cândido. Depois, quando eu fui para o Arquivo Nacional, aí eu identifiquei a necessidade de trabalhar com educação à distância, comecei uma outra pós-graduação em planejamento, implementação e gestão da educação à distância, que foi na UF, isso foi em 2008, trabalhando no Arquivo Nacional, e aí depois, em 2013, foi instalado o primeiro mestrado em arquivologia da América Latina, também na Unirio. Eu me candidatei, consegui uma das vagas, fui um dos primeiros alunos desse mestrado na América Latina em gestão de documentos e arquivo. Foi 2013, 2 anos, né, de mestrado, 2014 para 2015 eu concluí esse curso.
E, assim, uma das minhas satisfações foi que a minha pesquisa de mestrado, que é uma proposta de curso para capacitação de servidores públicos à distância, ela se tornou realidade, né? Não foi só uma Caramba! dissertação. Caraca. Ela hoje é um curso que está disponível na ENAP, inclusive, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Ele serviu como base, né, para poder sedimentar esse curso. Esse curso está disponível, é aberto a qualquer pessoa que queira fazer um curso à distância, que dá noções básicas de arquivologia para aquelas pessoas que não têm oportunidade de fazer uma faculdade, que desejam atuar na área, ter um conhecimento mínimo para poder atuar na área. Não é que vai competir com o arquivista, mas é para poder ter uma formação mínima e atuar nessa área como auxiliar, com atividades auxiliares. E aí, né, de lá para cá, já são 17 anos no Arquivo Nacional. Eu entrei no concurso de 2006 e eu espero, né, poder me aposentar lá, porque eu gosto muito do que eu faço. Nesse meio tempo, eu tive alguns desafios, né, tive oportunidades, também tive decepções, como é natural que a gente tem em local de trabalho, perspectivas, mas sempre buscando a superação, sempre buscando vencer as dificuldades. Tenho grandes amizades lá hoje, né? Então é uma trajetória que eu considero assim que tem sido muito interessante, né? A despeito da minha origem, da onde eu vim, tantas pessoas que ficaram para trás e outras que também me acompanharam, porque eu também tive a oportunidade de ver outros colegas também da mesma origem que também venceram, né? Que eu me considero vencedor, né? Eu me Com considero certeza. vencedor na vida, me considero. Não sou rico, porque quem trabalha, né, geralmente não fica rico. Ainda somos assalariados, né? Sou assalariado, sou servidor público, né? Mas hoje o salário, né, como servidor público me proporciona uma vida confortável com minha esposa, com meu filho, né? Me proporciona poder estar aqui com vocês hoje, né, com uma tranquilidade e a serenidade de estar desenvolvendo um serviço público de qualidade, né? Diferentemente do que muitos pensam, né, o servidor público trabalha muito, trabalha até às vezes por 4, por 5. Por quê? Eu entrei no Arquivo Nacional em 2006. De 2006 até essa presente data, nós não tivemos nenhum concurso público, né? Caramba. Então, exatamente. Caraca. É um tempo assim. São 17 anos. Então, nesse período, morreram servidores, aposentaram-se servidores e a quantidade de atividades desenvolvidas ela aumentou. Vocês viram Sim, o que nós sim. fazemos, o que nós temos que dar conta. Falta pessoal para a quantidade de trabalho que vocês têm lá. É muita coisa. Para os desafios que nós temos. Então, é um desafio constante de você conjugar essa quantidade de pessoas com a qualidade do trabalho, porque quem está, ao fim e ao cabo, do outro lado é o cidadão. E o cidadão, ele pensa assim, eu pago meus impostos, né? Eu pago e pago muito caro, então eu quero serviço de qualidade, eu quero que aquela minha demanda seja atendida. Ele não compreende que do outro lado, né, está um órgão que precisa ter suas energias renovadas, a reposição de pessoal, condições de trabalho e por aí vai. Foi até bom você comentar isso, porque às vezes as pessoas têm muito disso de julgar sem saber o que tem por trás. Exatamente. Então, você falar que tem muito trabalho para pouco pessoal, isso acaba alertando quem está em casa, quem for assistir o podcast, de que não é tudo na hora que a gente quer. Exatamente. Foi muito bom. Só fazer um adendo aqui, Yasmin, eu lembro, eu vou falar para vocês porque isso é público, né? O processo, inclusive, é público. Por exemplo, no ano de 2018, eu fui convidado para assumir uma chefia lá no Arquivo Nacional, porque o Arquivo Nacional estava passando por uma mudança, a transformação digital, né, que está ocorrendo no governo federal. Então, eu fui convidado para assumir uma chefia de uma divisão que precisava mudar, literalmente, o paradigma, a mudança do papel para o digital. E eu, como arquivista, fui convidado para esse desafio. E era, assim, um projeto que tinha um prazo curtíssimo. E eu tinha acabado de ser aprovado em um processo seletivo para uma viagem que eu ia fazer para a França, um estágio internacional. Uau. Eu já tinha passagem, inclusive, paga pelo consulado. Eles Deus. estavam falando assim, olha, me diz a data, que é para a gente comprar a passagem. Eu tive que abrir mão desse compromisso, desse estágio, Caramba. porque esse projeto tinha prazo. Eu tinha que concluir esse projeto, né? Esse projeto foi concluído. Hoje o Arquivo Nacional
ele não produz mais documento em papel, ele está completamente digital. Então, são coisas Salvem que as árvores. Assim, enfim, há toda uma discussão por trás que o digital não é tão ecológico assim, porque, embora a gente não tenha o papel, mas a gente tem outros insumos como eletricidade. É verdade. Então tem toda uma outra discussão Verdade. que uma coisa acaba compensando a outra, mas proporciona assim, grande agilidade. Por exemplo, nós passamos por um período de pandemia, né? Então a gente teve de 2019 até final de 2021, 2022, tivemos aí 2 anos em que, por conta do Arquivo Nacional ele ser um órgão que ter aderido ao digital, os servidores puderam trabalhar de casa, né? Então, proporcionou uma agilidade, a continuidade dos serviços. Então, são desafios que a gente vai vivendo, tem que estudar muito, às vezes abrir mão de algumas coisas para poder construir essa jornada que é muito rica. Assim, durante o seu discurso, eu tava prestando atenção, eu fixei na minha mente 2 coisas, né? Primeiro que você disse que ficou 10 anos, né, sem estudar, foi isso? Exatamente. Foram 10 anos. E a segunda coisa foi que você conseguiu um pré-vestibular social, foi isso? Isso. Então, eu me identifiquei assim com a sua história, né? Porque é importante também a gente pegar a sua história como exemplo, porque foram 10 anos longe do meio acadêmico. E mesmo após 10 anos, você viu que a única opção que você tinha para mudar a sua vida era através dos estudos. Exatamente. Então eu acho importante ressaltar isso, por quê? Porque nós estamos falando com jovens, né? Aqui os meus amigos que estão aqui no estúdio, quem montou toda essa aparelhagem aqui foram os meus amigos da minha turma, os demais alunos da turma do Portal. Haverão outros alunos do Senac assistindo esse podcast, assim como outras pessoas em casa. Então é importante ressaltar que a educação, de fato, ela muda vidas. E foi através da educação que o senhor chegou onde chegou, não é verdade? É verdade. E não só isso, como o fato de que o senhor, além do seu esforço, o senhor encontrou oportunidade. E assim, naquela época era ainda mais difícil, né, ter oportunidades como essa, né, um pré-vestibular social que te ajudou a alcançar a oportunidade de estar dentro de uma faculdade federal, Federal Unirio. A Unirio é uma faculdade federal. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que a educação é um direito nosso. E é através da educação que a gente consegue conquistar novos patamares, né? Então, eu fico muito feliz ouvindo esse testemunho, porque é uma história muito feliz para mim, saber que a vida de alguém mudou através da educação, né? Porque as pessoas não têm isso em mente, elas acreditam que estudar nesse país não leva a nada, mas não é verdade. Nós temos exemplos de que a educação, ela pode sim nos levar a muitos locais, como levou o senhor e ainda vai levar. Eu tenho certeza que o senhor ainda tem muito mais para desenvolver, tem muito mais coisa para fazer, porque como o nosso professor costuma falar, o nosso local de descanso não é aqui. Nós não podemos parar agora. Enquanto tem fôlego, a gente pode trabalhar. E eu fico muito feliz com isso, porque eu me inspiro nessa trajetória, eu me inspiro nessas palavras, porque eu também tenho... eu também fui criado em lar humilde. Eu sempre ouvi que a educação, os estudos, é o que iria mudar minha vida. Eu acredito que a minha amiga Yasmin também ouviu a mesma coisa. Sim. O senhor contou a sua história, que o senhor tem origem nordestina, né? Que a gente sabe que a desigualdade no país ela não é pouca. E as regiões norte e nordeste não são bem atendidas pelo governo como deveriam ser. E nós podemos observar, né, que a educação, ela é o que salva as vidas, ela é o que ajuda as pessoas a mudarem de vida, que nos livra dessa miséria, da pobreza, e é a educação. Então nós podemos nos espelhar na sua história e enxergar nisso também uma forma de não desistir, sabe? É interessante, porque, por exemplo, os meus avós, eles também vêm do interior de outros estados, eles vieram para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades, eles vieram para cá procurando emprego, educação, moradia, né? Eles conseguiram, e eu fico até assustado, assim, observando assim, a quantidade de coisas que eles fizeram, né, em tão pouco tempo, né? Minha avó, por exemplo, saiu de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com 10 anos, então ela já tinha casa em Copacabana, ela morava...
com a patroa dela, ela já tinha moradia, já com 20 anos já estava casada, já tinha casa, já tinha filho, e a gente que é jovem, né, a gente aqui na atualidade, a gente ainda não conseguiu conquistar tantas coisas. E ouvindo a sua história, assim, eu percebo, assim, um fluxo, né, no tempo, né, uma passagem de tempo, como o senhor disse, foram 10 anos longe do meio acadêmico, para depois o senhor voltar a perceber que tem que ter um novo caminho, desse jeito não dá, eu preciso de trilhar um novo percurso. E é isso que eu acho genial, porque quando a gente consegue pensar fora da caixa, a gente consegue quebrar um ciclo, a gente abre a nossa visão para novas oportunidades. E uma dessas oportunidades, elas vêm através da educação, vêm através de iniciativas estatais, como o vestibular social, como projetos do governo voltados para a educação, para esportes, para artes. E é assim que a gente descobre talentos. Por exemplo, o senhor falou que o senhor participou da chefia de um projeto que ele é o que mesmo que ele transformou todo o papel do Arquivo Nacional em arquivo digital. Exatamente. Então veja só, se eu não tivesse tido essa oportunidade no passado, quem sabe não teríamos Djalma Madu de Brito fazendo todo esse projeto. E é interessante a gente observar esse tipo de coisa, sabe? São os desafios, tem até relação com a pergunta que a Yasmin separou para te fazer. Quais são os desafios mais comuns que as organizações enfrentam na gestão de documentos e arquivos, especialmente assim no contexto governamental? Então, falta de pessoal, e não só falta de pessoal, mas falta de pessoal com conhecimento adequado para a gestão de documentos. Porque a gestão de documentos, embora pareça ser um termo simples, ele é um conjunto de procedimentos e operações técnicas que demandam um alto grau de especialização, de estudo, conhecimento da legislação, conhecimento da própria instituição. Antigamente nós tínhamos uma disciplina chamada Organização e Método, né? OIM, que era literalmente como se organizavam as coisas. Então demanda leitura, né? E uma das grandes dificuldades das pessoas é ter uma leitura adequada, porque precisa conhecer legislação, impactos de legislação, como a legislação se correlaciona, e como que você aplica na prática aqueles conhecimentos que você está aprendendo. O que é um instrumento de gestão de documentos, o que é um código de classificação, como que eu organizo a documentação, por que eu organizo essa documentação, porque a gestão de documentos, eu vou fazer assim, uma simplificação para vocês poderem entender. Imaginem que vocês têm uma agulha e que vocês precisam localizar essa agulha no palheiro. Como é que vocês fazem isso? Então, existe um método para você organizar o documento. É exatamente isso. Nesse exato momento em que a gente está conversando aqui, está tendo essa conversa, essa instituição aqui, o Senac, ela está produzindo centenas e dezenas de milhares em todas as unidades do Brasil. Então, Sim. são documentos de pagamento, documentos de alunos, documentos referentes a pessoal. E como é que você organiza isso para você poder recuperar essa informação depois? Eu preciso daquele documento lá da Yasmin que diz isso, isso e isso. É com metodologia de organização. Aquele documento do Marcelo lá da frequência dele, porque daqui a alguns anos pode ser que ele precise de uma declaração, né? E os documentos de arquivo têm essa característica. Então, para você organizar e recuperar isso, você precisa ter um mínimo de conhecimento em gestão de documentos, inclusive para poder assegurar, porque existem documentos que você pode jogar fora, né? Eliminar, a gente chama eliminar depois de 1 ano, ou existem outros que você elimina depois de 5 anos, existem outros que você elimina depois de... Tem tempo, a legislação regulamenta isso e o uso também. Por outro lado, existem documentos que você não pode jogar fora nunca. São os documentos chamados de guarda permanente, né? Ou são documentos de guarda longa. O assentamento, por exemplo, do aluno é um documento, para nós, servidores públicos, a Yasmin estava falando aqui no off, né, que é a aluna de graduação. Então, o teu dossiê do aluno, por lei, ele tem que ser guardado por 100 anos. Porque ele tem que assegurar que daqui a um determinado tempo, seus filhos precisam de um documento seu relativo para obter algum direito, que eventualmente... Então, eles têm que ter acesso a esse documento. E como é que você garante isso? Sobretudo agora no mundo digital, né? Nós conversamos uma vez não sei, lembro se foi a turma de vocês, nós temos um desafio nesse momento aí, isso tem a ver com a tua pergunta. Nesse exato momento, a transformação digital está acontecendo, ou seja, a gente está deixando de produzir documentos em papel
E o documento em papel, ele tem uma característica, ele se perpetua ao longo do tempo. Ele vai ficar velho, vai ficar amarelado, vai craquelar, mas daqui a talvez a 20, 30 anos, se você deixar amontoado ali, você for catar, você vai achar. Sim. No documento digital, é uma massa digital que você é humanamente impossível de localizar, dependendo do vulto. A gente tem servidores com terabytes de informação que é humanamente impossível você localizar, ler documento a documento e recuperar. Ao passo que antigamente você tinha lá um arquivo, ia lá e mobilizava uma quantidade, mesmo que tivesse desorganizado, você ia lá, mobilizava uma quantidade de funcionários e daqui a 2, 3, 5 dias você localizaria aquela informação e recuperaria. Nós temos aí documentos com centenas e dezenas de anos, até milhares de anos, que você consegue, acha, descobre em uma caverna e os especialistas vão lá e vão conseguir ler. Com o digital isso talvez não aconteça. Caramba. Né? Eu dou sempre um exemplo, eu tenho CDs, eu sou da época do CD, da transformação, né, da fita cassete para o CD. Sim. Mas hoje eu tenho CDs que eu gravei algumas músicas preferidas minhas e hoje eu coloco, ou eu não tenho mais leitor de CD nos equipamentos, ou quando eu tenho o leitor de CD, o CD não é mais lido porque ele se corrompeu. Sim. Né? Com 10 anos a informação que estava ali eu não tenho mais acesso, eu tenho a mídia, que é o CD, mas eu não consigo mais acessar a informação que está ali. Então, isso tudo, Yasmin, está acontecendo nesse momento, o desafio da transformação digital, da formação do profissional, da especialização do profissional para fazer frente a esses desafios. Por quê? Quando a gente fala de órgão, entidade pública, a gente está falando de direitos e deveres. Né? É a nossa documentação que está, quando a gente vai numa unidade, num serviço público, é o documento que seu como cidadão, meu como cidadão, que está ali e que eu posso precisar daqui a algum tempo e que simplesmente alguém vai falar assim, olha, você teve aqui, mas a informação é inexistente. Mas por que é inexistente? Porque alguém não achou, ou porque ela foi destruída, ou porque ela não está organizada. Então, são muitos desafios que a gente tem em relação à formação e o quantitativo de pessoal no serviço público, entendeu? Entendi. E a gente fala tanto da era digital, que a era digital vem para poder facilitar a vida da gente e tal. Sim, ela facilita muito, mas também tem umas coisas tem esse aspecto, que é um aspecto que não aparece nas discussões. Né? Mas quem tem a especialização, geralmente os profissionais da área de história, os profissionais, né, da própria arquivologia, têm essa preocupação porque eles sabem, né, da importância dos documentos que elas têm para a posteridade, que a gente precisa, né? Senão a gente corre o risco de viver um apagão na memória, né? Como já acontece em algumas instituições, em que simplesmente se perdeu a informação e aí você não consegue direitos porque a informação é inexistente, você não consegue comprovar. E isso também tem um ônus para o órgão, né? E quando a gente fala aqui, eu estou me referindo muito ao órgão, mas isso também serve para a iniciativa privada. Por exemplo, uma empresa, ela tem que comprovar tem que comprovar o pagamento de alguma taxa. Se ele não tiver aquele documento organizado, ele pode pagar uma multa muito cara, né? Pode ter que responder solidariamente perante o juízo por algum documento que não está presente. Eu sei que eu paguei, mas e agora? Como é que você prova que você pagou? Porque o que comprova que você efetivou aquela ação é o documento. Sim. Não basta você falar, não, eu paguei. É igual o imposto de renda. Imposto de renda, eu paguei, eu sei que eu paguei, mas a Receita Federal vai te pedir o documento comprobatório. Não, você pagou? Então me prova que você pagou. E a prova é o documento. E se você não localiza aquele documento, você vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar, vai ter que gastar mais. Vai ter que gastar mais. É custo direto, custo indireto e por aí vai. Além do que a gente está falando de memória, né? E o Brasil é um país que se esquece muito rápido, né? Se esquece muito rápido. Estamos completando aí 55 anos, se não me falha a memória, da institucionalização do AI-5, né? Que foi exatamente, hoje é dia 13, nessa data. Verdade, né? Um dia histórico. Exatamente, é um dia histórico, lamentável, né? Por conta de tudo que aconteceu, mas muitas pessoas já discutem se realmente aquilo ali aconteceu. É incrível, né? Porque há documentos que comprovam, Exatamente. né? As pessoas não vão em busca da verdade,
caem em falácias e se enganam, né? Querem Exatamente. desmentir uma coisa que é histórica, uma coisa que é real, que além de haver testemunhas oculares, há papel, há coisas escritas, há provas de que aconteceu, né? Exatamente. Tá aí também Fora a do grande... que foi destruído. Exato. Fora daquilo que foi destruído, que aí não se encontram registros, né, de entrada, de saída, e aí por não se encontrarem registros, não quer dizer que aquele fato não aconteceu. Ele aconteceu, mas ele não está registrado, ou você não tem como comprovar por meio do documento que ele realmente aconteceu. E aí nessa que entram as discussões, as controvérsias, aconteceu ou não aconteceu. Por quê? O documento de arquivo não está ali. O que você pode comprovar é o documento, a documentação. A documentação ela vai falar, ela vai conversar. E o documento de arquivo ele tem uma característica, né? E a gente sempre fala isso. É diferente do documento de biblioteca. O documento de biblioteca, um livro, por exemplo, se eu destruir um livro, caiu café, caiu na água, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu posso ir numa livraria e conseguir uma cópia, porque ele foi produzido numa escala muito grande. Ou, se ele for um livro raro, eu posso conseguir um intercâmbio com uma instituição que tem, ele vai me dar uma cópia e eu vou ter acesso àquela informação. O documento de arquivo não acontece isso. O documento de arquivo, eu acabei com aquele dali, não raro, ele é produzido em uma via ou poucas vias, né? Então, se eu destruir aquilo ali, não tem mais aquela informação, não recupero mais aquela informação em nenhum outro lugar. Vocês entenderam? Interessante. O senhor citou que o Arquivo Nacional possui diversos arquivos e arquivos muito importantes, né? A nossa turma chegou a fazer 2 visitas técnicas lá no Arquivo Nacional. Uma delas a gente teve até um pequeno tour com o senhor. E eu lembro que o senhor havia mencionado que a Lei Áurea estava lá no Arquivo Nacional, né? Fala pra gente um pouco dessas leis importantes que estão guardadas lá no arquivo. Sim, nós temos emendas constitucionais, todas as emendas constitucionais que são aprovadas, né, são enviadas, as originais são enviadas para o Arquivo Nacional, porque o que é o Arquivo Nacional? O Arquivo Nacional é o arquivo permanente do Poder Executivo Federal. O que isso quer dizer, Djalma? Isso quer dizer o seguinte: todos os documentos que eu tenho que guardar pela guarda permanente, ou seja, eu não posso eliminar nunca, que tem valor histórico, valor probatório, valor para pesquisa, eu tenho que guardar, e isso não é atribuído assim, esse é histórico, esse não é. Existem instrumentos, né, que são o Código de Classificação, que é o que organiza a documentação, e a tabela de temporalidade, que é o que tem os prazos de guarda e a destinação final. Então, os documentos que são de guarda permanente são aqueles que não podem ser eliminados. O órgão ele tem que assegurar que ele seja guardado por tempo indeterminado. Então, esses documentos que são de guarda permanente do Poder Executivo Federal são recolhidos para o Arquivo Nacional do Brasil todo. Nós temos uma regional em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, né? Então, isso vai para os nossos arquivos, vai para o nosso depósito. Então, a gente, além da Lei Áurea, que é uma das que a gente chama as vedetes, que são os mais conhecidos, nós temos fotografias, nós temos coleções de jornais, como, por exemplo, o Correio da Manhã, né? Nós temos filmes de Oscarito, Grande Otelo, nós temos músicas, partituras, discos, uma quantidade, mapas, né? Mapas também. É bem interessante porque recentemente um amigo meu falou assim: eu estou aqui no Arquivo Nacional, eu vim buscar uma planta, porque ele estava numa ação judicial e ele precisava de uma planta de um imóvel dele da década de 50 que estava em litígio. Ele foi lá e conseguiu a cópia e levou para poder ganhar a causa. Então, é uma instituição que ela tem um valor inestimável para a sociedade. Esses documentos, eles ficam guardados, tem toda uma questão de guarda, de cuidado, de arquivamento, para poder preservar essa documentação para a posteridade, para dar acesso. Tem a questão da digitalização, né, que nós copiamos, digitalizamos, transformamos esse documento em digital, para que as pessoas possam ter acesso por meio dos sistemas, por meio da internet, de qualquer parte do Brasil e do mundo, mas ainda há muito trabalho para fazer, porque a digitalização custa caro, né? É mão de obra, é equipamento, é o que nós chamamos de storage, que é o arquivamento, precisa de uma informática, uma tecnologia da informação muito forte para poder subsidiar
essa guarda, entendeu? E esse documento que está guardado conosco, ele não pode ser eliminado nunca, não pode ser perdido nunca. Então, nós temos que assegurar meios de que as posteridades, outras gerações tenham acesso, como nós temos acesso hoje à Lei Áurea, está lá disponível. É claro que se eu chegar e falar assim, eu quero ver a Lei Áurea, eu não vou ver a Lei Áurea, porque ela é um documento... a Mona Lisa dos brasileiros, né? Porque é um documento que precisa de cuidado, está guardado em um ambiente controlado, controlado da iluminação, controlado da umidade, tem que ter uma umidade controlada, porque senão o documento, se tiver com muita umidade, ele mofa, se ele tiver com pouca umidade, ele fica ressecado. Então, tem toda uma série de técnicas e cuidados chamados de preservação para poder fazer com que outras gerações tenham acesso a esse documento. São milhares, são dezenas, centenas de documentos que nós temos lá. É uma riqueza muito grande. Uma pergunta cômica, os impeachments dos presidentes vão para lá também? Então, são processos, né? São processos não administrativos, né? O que é administrativo e é de guarda permanente está conosco. Mas o que é judicial, o que é do juízo, vai para um outro arquivo, que não. Nós somos arquivo permanente do Poder Executivo Federal. Entendeu? E mesmo assim, uma pergunta que me veio aqui na cabeça. Mesmo se os documentos já estiverem digitalizados, se eles têm o prazo indeterminado, não pode ser eliminado. Não. A digitalização é para dar acesso. Ah, tá. E outra coisa, você falou do impeachment, né? Tem o legislativo, tem o judiciário, cada um tem o seu arquivo. Nós somos arquivos do Poder Executivo, né? Do Poder Executivo. O legislativo tem o seu arquivo, né? Não chegam a se caracterizar como arquivos nacionais, mas a legislação prevê a possibilidade da criação de arquivos nacionais. Nós somos do Poder Executivo. Ainda não foi implementado do Legislativo, um arquivo nacional do Legislativo, um arquivo nacional do Judiciário. Mas cada um trabalha nas suas específicas esferas de competência. Então, o que é executivo, do Poder Executivo, nós estamos, e de guarda permanente está conosco, entendeu? Eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado pela área, eu gosto muito. O senhor gosta muito de história, dá pra ver também, né? Engraçado, que o Arquivo Nacional, ele anteriormente era a Casa da Moeda, né? O prédio hoje ocupado pelo Arquivo Nacional, anteriormente era da Casa da Moeda, né? O Arquivo Nacional ele passou por alguns prédios diferentes, desde a sua... já uma instituição que vai completar 200 anos, né? Mas ele já passou por alguns prédios e hoje ele está alocado no que antes era anteriormente chamado de Casa da Moeda do Brasil. Então, na década de 2000, houve um acordo com a Presidência da República, né? Houve uma permuta e esse prédio foi cedido ao Arquivo Nacional, foi reformado e hoje nós ocupamos aquele prédio histórico belíssimo que está ali na Praça da República, no 73. Além dali, nós também temos uma superintendência regional que fica no Distrito Federal, que também tem arquivo, também tem documentos lá, né? Mas é uma superintendência regional. A sede do Arquivo Nacional fica aqui no Rio de Janeiro, na Praça da República. Certo. Próxima pergunta. Considerando as mudanças tecnológicas e as tendências atuais, como você vê o futuro da gestão de documentos e arquivos? Existem algumas inovações que estão moldando essa área? Então, como nós falamos, né? Essa questão da transformação digital, ela é o que está trazendo mais impactos para a gestão de documentos. A discussão de como você guarda, como você trata o documento digital, porque o documento digital, diferentemente do documento não digital, que é o documento em papel, ele tem uma forma de tratamento que exige muito cuidado, exige tecnologia, porque senão você corre o risco de você não ter mais aquele documento, porque nas migrações você muda de um sistema para outro e aí você tem que transportar uma base de dados, corre-se muito risco, isso acontece, de que o documento ele sofra uma perda no seu conteúdo e ele se torne até mesmo ilegível. Então, como eu citei o exemplo, hoje nós temos os tablets, né, as tabelas de argila, né, da Mesopotâmia, fenícios, né? Hoje você faz uma escavação, você encontra, você consegue ler, né? Aquela pessoa que tem a especialização consegue ler o que está ali, o que está registrado. Já o documento digital, se você não tiver um sistema que faça a interface entre o documento e você adequado, você não vai ler, simplesmente. Foi o exemplo que eu dei para vocês do CD, né? Sim. Nós tivemos diversas evoluções. Hoje a gente tem o microchip, o nanochip,
que cabe centenas e dezenas de documentos. Né? Você tem uma biblioteca toda dentro de um pendrive, o que antes era inimaginável, ainda sou da época da enciclopédia. Né? Na enciclopédia, a gente tinha uma enciclopédia lá, você ia lá, pegava o livro, o tema, lia e colocava de volta. Hoje você tem isso num aplicativo, você tem isso num pendrive. Como você administra isso? Como você faz essa gestão? É um dos nossos principais desafios hoje. É interessante, né? Você citou que um amigo seu ganhou uma causa, né? Ele teve sua ajuda num processo judicial por conta de um documento que ele conseguiu através do Arquivo Nacional, certo? Isso. Eu tava... Na última vez que nós estivemos no arquivo, eu lembro que a gente teve uma conversa a respeito sobre ancestralidade, sobre os nossos antepassados, né? Sobre quem eram os nossos ancestrais. E você mencionou, né? Eu e a Yasmin ficamos até bem interessados, né? Em pesquisar sobre os nossos ancestrais. Ela mencionou a minha bisa, que era escrava, tinha a carta de alforria e tudo. Então, por exemplo, o senhor havia mencionado para nós, para a nossa turma, que através do Arquivo Nacional nós podemos encontrar esse tipo de documento, como o que tiver sido registrado, é claro, né? O Arquivo Nacional ele tem à disposição do público, das pessoas que quiserem, né, tiverem interesse em conhecer a história de seus antepassados, ou, por exemplo, quiserem uma planta para ganhar uma causa judicial, né? Se você ou até para tirar a cidadania também em outro país. Né? Se você tinha um terreno aí e você perdeu, né? De repente, quem sabe o Arquivo Nacional não tem a planta desse terreno, né? E você ainda consegue recuperar ele. Mas, enfim, eu achei interessante isso porque eu tenho muito interesse em descobrir sobre os meus antepassados. Eu sei que eu tenho... pela minha contraparte materna, os meus antepassados, que eles são africanos, foram escravizados, meus antepassados indígenas. Na minha contraparte paterna tem meus antepassados indígenas e europeus. E eu acho isso muito interessante, porque se a gente consegue descobrir uma ponta, se a gente ganha um norte, a gente já consegue encontrar uma coisa muito maior do que a gente imaginava. Como, por exemplo, uma carta de alforria que talvez esteja perdida e eu nem faço ideia, ou um sobrenome que diz respeito a algum parente meu que morava lá na Itália no ano de 1500. Então é muito interessante a gente saber que a documentação, o arquivismo, tá correto esse termo? Arquivologia, perdão. A arquivologia, ela tem uma importância muito grande nesse país, porque através dela a gente consegue descobrir muita coisa. São documentos que eles são importantes, porque uma coisa que desde o início dessa entrevista, que eu achei muito interessante você destacar, foi uma questão de ancestralidade, como o senhor citou, de onde o senhor veio. E a gente tem que saber de onde a gente veio, a gente tem que conhecer nossas raízes. O povo brasileiro, muitas vezes não se interessa por isso, mas eu acho interessante que a gente se interesse por essas coisas, porque isso nos dá um olhar para o futuro, sabe? Saber como eram as coisas no passado e para onde a gente está caminhando, sabe? O que os meus antepassados fizeram para chegar até aqui. E o Arquivo Nacional, ele nos dá essa oportunidade, sabe? O senhor até tinha mencionado um site, como era mesmo o nome dele? O Sistema de Informações do Arquivo Nacional, CIAN. Aquela documentação que foi digitalizada, ela se encontra disponível para qualquer cidadão, é um sistema gratuito, né? Está disponível lá no site do Arquivo Nacional, Sistema de Informações do Arquivo Nacional, CIAN. Então, essa documentação que se encontra digitalizada e disponível pode ser acessada por qualquer cidadão. E ali você tem acesso, porque existe uma questão, nem tudo que foi produzido se encontra no Arquivo Nacional, a grande verdade é essa. Nós temos lá o que chegou até nós, o que foi recolhido até o Arquivo Nacional, como, por exemplo, hoje, né, ainda temos muitos órgãos que não estão recolhendo sua documentação no Arquivo Nacional. Então, o que não chegou para a gente não tem como dar conta, mas nós temos sim coleções, né, conjuntos documentais, acervos, fundos riquíssimos, como, por exemplo, dos vapores, né, que eram listas de embarque de pessoas que vinham de outros países, né, no século XIX, início do século XX, vieram da Itália, imigrantes que vieram de outros países e que entraram no Brasil e tem esse registro, né, nessas listas dos vapores. Essas listas foram repassadas pela Polícia Federal para nós e por outros meios, estão arquivadas no Arquivo Nacional, muitas já estão digitalizadas e estão disponíveis para consulta no CIAN, e ali você consegue comprovar que aquele parente veio, né, da onde ele veio, tem informações básicas, cor do cabelo, cor dos olhos, quantos filhos, Caramba. se é solteiro, se é casado, essas informações constam ali.
Nós temos, por exemplo, o passaporte de Santos Dumont, que está lá Uau, no Arquivo Nacional. surreal. Acho que o senhor chegou a comentar isso quando a gente esteve lá. Exatamente. Algumas vezes são feitas exposições em que esses documentos, né, são colocados, né, às vezes não o original, mas cópias para efeitos de preservação, réplicas, são disponibilizadas lá para que o público possa conhecer. E temos também alguns documentos relacionados à época da escravidão, estão arquivados também no Arquivo Nacional. Nós temos a sentença de Tiradentes, que decretou Tiradentes a morte, o processo, né? Você falou do processo, nós temos esse processo lá também. Então, é um acervo riquíssimo que permite ao cidadão a recuperação de suas origens, né? E até obter direitos, como nós falamos, a gente estava comentando, de cidadania. É um fato pitoresco, né? Há alguns anos atrás, eu acho que eu cheguei a comentar com a turma de vocês, eu fui em uma consulta médica. E aí o médico, fazendo a anamnese, me perguntou: com o que você trabalha? Eu falei: sou arquivista. Onde você trabalha? Eu trabalho no Arquivo Nacional. Ele: eu consegui minha cidadania. Uau. Ele era polonês. Eu consegui minha cidadania polonesa buscando no Arquivo Nacional. Eles localizaram lá numa relação de vapores, meu avô. E aí ele foi buscando certidão, correlacionando, juntando documentos, porque há uma burocracia, né? Não é um só, processo. não é só você achar aquele que te garante. É um norte. Né? Exatamente, mas é um ponto de partida que permite para que você conquiste um direito que é seu, né? Se você tem essa descendência e é um direito, por que não buscá-lo? Então, você faz isso por meio dos documentos de arquivo. E o Arquivo Nacional disponibiliza, proporciona isso, caso esteja lá conosco, entendeu? E muitas vezes digitalizado, em meio digital. Em muitas situações, não há mais nem a necessidade do cidadão se deslocar presencialmente ao Arquivo Nacional. Existe o serviço de consulta à distância, no qual o cidadão ele coloca ali as demandas dele e é atendido à distância, né? Certidões são expedidas, se tiver ali, expedida uma certidão que tem fé pública e é concedido a esse cidadão esse direito, né? Através do documento. Djalma, nosso tempo está acabando, mas olha só, eu vou falar para você, a gente gostou muito de estar aqui com você, sabe? É muito interessante ouvir sobre o seu trabalho, sobre a história, sobre a sua profissão. O que você faz no Arquivo Nacional eu acho muito incrível, porque assim, eu entrei nesse site, eu encontrei coisas, por exemplo, sobre com os costumes de certas nações indígenas que infelizmente já se perderam, arquivos que a gente já não tem mais acesso, que a gente não encontra nem nos livros de história. Ela também, né, que tem... Sim, eu tenho descendência tanto indígena quanto africana, então eu consegui ver mais ou menos algumas coisas relacionadas à tribo que meu avô, a minha bisa fazia, era membro, né, era parte... E consegui, assim, muita coisa, ver os costumes, essa questão dos hábitos deles. E a história. Eu acho muito, muito legal isso. Bacana, você revive, né? É um resgate de memória. É uma coisa incrível. O que aconteceu comigo, por exemplo, foi da minha tataravó, digamos assim, por parte de pai. Ela era nativa de uma tribo lá do interior do Mato Grosso do Sul, e assim, através do Arquivo Nacional eu consegui ir atrás desses hábitos, desses costumes, eu olhei lá no site, então assim, é um redescobrimento. Eu fico muito grato por ter te conhecido, porque trouxe uma iluminação pra minha cabeça, assim, acredito para os meus colegas também, uma gama de informações que antes eu não tinha acesso. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui, agradece muito a sua disponibilidade, o fato de você ter vindo aqui, de você estar disposto a compartilhar esse conhecimento e o seu tempo, porque tempo é dinheiro, não é verdade? Olha quanto tempo o senhor gastou, não, o senhor utilizou para chegar onde está, e que nós também estamos utilizando para chegarmos a algum lugar, né? Porque nada é em vão. Tudo tem um propósito, né? Às vezes a gente acredita que a gente está fazendo coisas por fazer, mas não é. Eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Inclusive, a Gleice fala muito disso com a gente, que tudo que acontece na nossa vida, se hoje você acordou, você bateu o dedinho na quina da cama, alguma coisa você vai tirar dali. Tudo tem um propósito nessa vida. Né? Tudo tem um propósito. Então, se você quiser fazer algumas considerações finais, aí esse é o momento. Tá, primeiro agradecer o convite, né? Foi um prazer. Eu sempre gosto muito de falar do que eu faço.
de compartilhar o que eu faço, porque muitas vezes isso não fica visível, né? É uma atividade burocrática, muito burocrática, mas nós temos a oportunidade de compartilhar, e quando a gente compartilha e vê esse retorno, a gente percebe que o trabalho rende frutos, sim. E eu costumo falar o seguinte: eu só me arrependo daquilo que eu não fiz, né? Eu penso muito antes de agir. Eu sou uma pessoa que busca muito planejar, e o que eu planejei, o tempo que foi gasto, né, eu faria tudo de novo, né? Faria tudo de novo, porque valeu muito a pena estudar. Nós somos de origem humilde, então tudo é mais difícil para nós, né? As coisas não vão cair do céu. Tem que conquistar, tem muito esforço. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, às vezes até mesmo de passeios. Não vou sair, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás desse conteúdo, tenho essa atividade para fazer, tenho esse trabalho para entregar, eu preciso me esforçar um pouco mais. Tive a oportunidade, como eu falei, de voltar no Centro de Ações Solidárias da Maré, depois de formado, e colaborar na instalação de uma biblioteca, né, que é a Biblioteca Paulo Freire. Surreal, ali, gente, palmas. E ali, né, nessa época, que foi uma época muito rica do pré-vestibular, eu geralmente não falo isso, mas vale a pena comentar. Eu tive colegas ali, contemporâneos, do porte de Marielle Franco, por exemplo, né? Marielle Franco estudou conosco no pré-vestibular, nesse pré-vestibular, e ela também voltou lá na biblioteca para poder colaborar com a instalação dessa biblioteca, e essa biblioteca está lá hoje, Biblioteca Popular Paulo Freire, para os habitantes da Maré ter acesso à informação e a gente deixar isso para a posteridade. Então, é importante que a gente também dê um retorno para a sociedade, colabore para a sociedade um pouco, né? Um pouco que a gente tem de tempo, vamos ter esse pensamento de devolver para a sociedade, porque é um ciclo. Alguém faz por nós e a gente faz para os outros. Sim. E assim, né, o famoso gentileza gera gentileza, né? Uma mão lava a outra. E assim... Exatamente. As coisas boas, elas se propagam. Então, se eu posso deixar uma mensagem, uma reflexão, é que vale sim a pena estudar, vale sim a pena trabalhar, vale a pena sim se esforçar e ter um objetivo. Então, ainda tenho objetivos, né? Pretendo, assim que possível, fazer meu doutorado, aprofundar meus conhecimentos, porque eu acredito que ainda tem uma jornada pela frente de doutorado, de pós-doutorado, aprender coisas novas. Eu tive a oportunidade de aprender línguas, fiz curso de francês também, concomitante com o trabalho, tanto que eu me candidatei e fui aprovado para uma bolsa de estudos na França, não consegui efetivar, infelizmente, mas também uma meta, assim que possível voltarei. Então, sonhe, ouse sonhar, porque tinha um professor, e eu encerro aqui minha fala com isso, na nossa formatura, ele falava assim: professor João Eurípides Franklin Leal, é o maior paleógrafo do Brasil e um dos maiores do mundo, ele é vivo ainda. Ele falava assim: cuidado com os seus sonhos, porque os seus sonhos podem se tornar realidade. Uhum. E isso é espetacular. E é verdadeiro. É verdadeiro. Bom, a gente agradece a sua participação, agradece. Nosso podcast está chegando ao fim. E é isso, pessoal. Tenham uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Acabou por hoje. Muito obrigado. Prazer.